Nesta videoaula eu vou conversar com você sobre a operação de adição de frações. Nós temos dois procedimentos a serem adotados de acordo com os denominadores das frações, se eles forem iguais ou não. Mas se você estiver em dúvida, o que é isso, denominador? Denominador é aquele número que está abaixo da barra de fração. E o número que está acima da barra de fração é o numerador. Vale lembrar que o denominador de uma fração sempre é diferente de zero. Então, nesse primeiro caso aqui, nós temos duas frações, nós temos que calcular a soma das duas frações e olhe para os dois denominadores. São iguais a 5. Isso quer dizer que nós vamos usar um procedimento bem simples, que é manter o denominador, ou seja, nessa fração aqui, que é o resultado dessa soma, ela vai ter o denominador 5, e quanto ao numerador, é a soma dos numeradores. 7 mais 2, 9. Está aí. Então, 2 quintos mais 7 quintos corresponde a 9 quintos. Quando os denominadores são iguais, basta fazer isso. Manter, eu repito, manter o denominador e somar os numeradores. Se for uma subtração, basta subtrair. Não caia na tentação de somar também os denominadores. Esse daí é um erro fatal. Em outra situação como essa daqui, 2 décimos mais 7 quintos, como que a gente faz? Os denominadores não são iguais? Então aí vai uma dica de ouro para você, que vale até seu like. Olha só, inscreva-se no canal, venha participar dessa jornada fantástica pelo conhecimento matemático. Olha só essa primeira fração. Nós temos o numerador que é 2, que é um número par, e o denominador que é 10, que é um número par. Os dois são pares. Logo, a gente pode simplificar essa fração, dividindo tanto o numerador, que é 2, por 2, quanto o denominador, que é 10, por 2. E a gente vai obter outra fração. Então, vamos ver o que acontece quando a gente faz essa simplificação. Se a gente dividir 2 por 2, nós obtemos 1. E se a gente divide 10 por 2, a gente obtém 5. Está aí. E o que mais que a gente faz? A gente vai ter que somar com outra fração, que é justamente essa daqui, 7 quintos. Veja só o que aconteceu. Simplesmente pelo fato de simplificar a primeira fração, nós obtivemos uma outra cujo denominador é 5. E agora nós temos dois denominadores iguais e podemos executar o procedimento anterior, que é manter o denominador e somar os numeradores. 1 mais 7, 8. Mas esse caso aqui foi um caso em que a gente teve sorte de acontecer isso. Não são todas as situações que existem simplificações tão favoráveis assim. Como, por exemplo, esse caso que vem logo a seguir. Se a gente simplificar os mesmos 2 décimos, nós vamos obter 1 quinto. E 1 quinto não tem o mesmo denominador que 7 meios. Os denominadores são diferentes, então não adianta nesse caso. Daí, você já vai para o cálculo do mínimo múltiplo comum. Esse processo do mínimo múltiplo comum tem a ver com o conceito de frações equivalentes. Vou deixar um link de uma videoaula que explica maiores detalhes aí na descrição dessa daqui. Mas o que nós temos que fazer é trocar essas duas frações por duas outras que tenham o mesmo denominador e que vão corresponder aos mesmos valores, de 2 décimos e 7 meios. Mas como a gente vai fazer isso? E qual esse
denominador tão procurado? Bom, ele é o mínimo múltiplo comum desses dois denominadores aqui. E como a gente calcula? Nós desenhamos uma barra vertical e escrevemos esses dois denominadores lá do lado esquerdo da barra. E a gente vai separá-los por vírgula. Do lado direito, nós vamos colocar os divisores de 10 e 2. Então, no caso aqui, como eles são pares, a gente começa com 2. Então, eu vou dividir 10 por 2, que é 5. E eu vou escrever aqui embaixo do 10 o 5. 2 dividido por 2 é 1. E eu vou escrever aqui embaixo do 2, 1. Eu ainda tenho 5. E eu vou dividir por quem? Ora, o 5 é um número chamado primo. Então ele é só divisível por ele mesmo e por 1. Logo, eu tenho que dividir por 5 mesmo. 5 dividido por 5 é 1. E a gente já tinha conseguido o 1 aqui do lado. E, portanto, a gente terminou do lado esquerdo o processo. Toda vez que você chegar em 1 aqui desse lado esquerdo, você vai finalizar o procedimento para o cálculo do mínimo múltiplo comum de 10 e 2, multiplicando todos os valores que estão do lado direito da barra, ou seja, multiplicando todos os múltiplos de 10 e 2, nesse caso aqui. 2 vezes 5 é 10. Então, o denominador dessas duas frações é 10. Nem sempre vai coincidir com um deles. Eu vou escrevê-lo aqui já para agilizar. E nós temos então duas outras frações cujos denominadores são 10. Nós precisamos determinar os numeradores dessas frações. Mas como fazer isso? Ora, se você perceber que aqui há 2 décimos e já tem o denominador 10, bastava colocar o 2 aqui em cima. Mas caso você não perceba, o procedimento a ser adotado é: nós vamos dividir o novo denominador pelo antigo, que são iguais. Em outras palavras, nós vamos dividir o 10 por 10, que é 1, e vamos multiplicar esse resultado, o 1, por 2. 1 vezes 2 é 2. E a gente escreve aqui. Vamos fazer a mesma coisa com o outro denominador, 10 e 2. Nós vamos dividir 10 por 2 e o resultado é 5. E nós vamos multiplicar lá o numerador da fração por 5. 5 vezes 7, 35. Então, o numerador dessa nova fração é 35. Veja que nós temos duas frações com o mesmo denominador, então caímos naquele primeiro caso em que a gente apenas transcreve o denominador e soma os numeradores. 35 mais 2, 37. Se você não encontrar esta fração dentre as alternativas do concurso, então você poderá encontrar o 3,7.